A nossa igreja está numa campanha muito poderosa, a campanha do Eu Me Importo. A campanha do quem ama, traz mais um. Quem ama, traz mais um. Quem ama, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Salmo 122 fala, vamos, vamos. Não, melhor, começa assim, Salmo 122. Alegrei-me, me alegrei quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Não é me alegrei quando eu fui à casa do Senhor, quando eu me alegrei quando nós, eu e mais um, eu e mais uns, nós, vamos à casa do Senhor. Outra palavra no livro de Hebreus fala, aproximemo-nos, nós, com toda a confiança no trono da graça, com certeza e total convicção de que receberemos nós, eu e mais um, você e mais uns, do trono da graça, misericórdia e ajuda no tempo da necessidade. Nós, você e mais um. Quem ama, traz mais um. Amém, aleluia. A palavra que eu vou pregar hoje, acredito que muitos aqui já conheçam, outros talvez não se lembrem, outros talvez precisam conhecer. É uma palavra muito forte, é uma palavra muito simples, mas eu acho ela tão profunda, tão com poder de transformação, de entendimento, traz uma nova perspectiva na sua caminhada com Deus, traz uma nova perspectiva do seu quem ama, traz mais um. Amém? Mas é uma palavra que, como sempre, eu faço mais fácil, eu dou uma palavra aqui rápida, em tese, 30 minutos, mas a verdadeira palavra, quem escreve no seu coração é o Espírito Santo. Você não veio aqui, como eu também não vim aqui para ser ministrado por homens. Nós viemos aqui à casa de Deus para ser ministrados por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Em cima do seu amém eu quero orar. Espírito Santo, nós estamos aqui agora, na tua presença. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Espírito Santo, vai além das palavras, vai além do entendimento, vai além, vai além. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Amém. Eu gostaria então de começar aqui em cima do texto, desse texto poderosíssimo. Eu poderia usar outros textos que falam do mesmo ponto, mas eu escolhi esse. Está lá no livro de Romanos, podemos botar lá? Romanos 1,16. Romanos 1,16. Podia ter escolhido outros, como eu falei, mas eu escolhi esse. Lá fala o seguinte, olha só, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, vírgula, porque é o poder de Deus. Vocês estão lendo lá também? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê. Agora, aí é que vem a grande metanoia, a grande chave, a grande transformação, o grande mover de Deus. Como a gente vai ver, eu peço que o Espírito Santo marque isso no espírito, na alma, na mente de vocês. Essa palavra salvação, ela, se você for ler no grego, ela não é bem salvação, não é tão limitada quanto a palavra salvação. Ela é dita com uma palavra sozo. S-O
Sozo. Sozo, fala, sozo. A palavra sozo do grego, a palavra que está sendo empregada aqui, poder de Deus para o sozo de todo aquele que crê. O sozo quer dizer, essa palavra traz no seu bojo, traz na sua mensagem, traz no seu significado, salvação, libertação e cura. Vou falar de novo, a palavra sozo, a manifestação do poder de Deus, traz salvação, libertação e cura. Fala comigo, salvação, libertação e cura. Sozo, salvação, libertação e cura. Porque quando a gente lê assim, a gente pode ser assim, não ter clareza, ter um entendimento muito limitado de que é só salvação. Não, é mais do que isso. É, sim, salvação dos seus pecados. Você vai ser lavado pelo sangue de Jesus e o poder de Deus vai te dar a vida eterna e o poder de Deus vai te fazer também com que o Espírito Santo de Deus, o melhor de Deus, habite no seu coração. É salvação, mas também é libertação. O que é libertação? É o oposto à escravidão. Libertação é você ficar livre de todo domínio, livre de toda opressão, livre de todo aprisionamento, de toda limitação na sua vida, de toda ação demoníaca, ação do mal que possa estar agindo na sua mente, agindo no seu corpo, de todo pensamento destrutivo, de toda inquietude, de todo tormento da sua alma. Isso é libertação, isso é também o sozo de Deus. E o sozo de Deus também é cura, é cura, é cura. É o inexplicável, é aquilo que os médicos não explicam. É o sozo de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a manifestação do sozo de Deus em todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus, enquanto nós pregamos aqui, enquanto você assiste aí, enquanto você assiste aqui, o sozo de Deus vai estar visitando a sua vida, vai estar visitando a sua casa, vai estar visitando aqueles por quem você tem orado em nome de Jesus. O sozo de Deus, muito mais que salvação, é algo completo, é algo grande, é algo grandioso sobre a sua vida. Por isso que chamam de Cristo o Redentor. É uma redenção completa e absoluta. Sozo de Deus. Não é apenas salvação. Interessante, algumas pessoas vêm para a igreja querendo apenas a cura. Não é não? Recebem a cura, recebem a solução para o seu problema e vão embora. Recebem a libertação daquilo que os oprimia, que os atormentado, e vão seguir caminho. Ou querem apenas a salvação, mas vivem uma vida tão oprimida, tão pesada. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é sozo, é salvação, libertação e cura. Os 10 leprosos, muito bem, foram, né, você sabe da história, chegaram lá para Jesus, nos cura. Ele falou, vão se apresentar no sacerdote que vocês vão ser curados. Os 10 foram, e realmente os 10 foram curados. Mas um só voltou e recebeu o sozo de Deos. Os 9 foram apenas curados. Não receberam a proposta total de Deus para a vida dele, que é o sozo, que é um encontro salvador, que é uma libertação dos tormentos da alma. O sozo de Deus, sozo de Deus, sozo de Deus. Quer ver só? Podemos avançar um pouco
para vocês entenderem melhor isso, de maneira mais profunda. Podemos fazer uma cronologia aqui do caminhar com Deus, quer ver só? E lá no livro de Lucas, capítulo 4, não vou ler aqui, porque não a gente se estende demais. Esse assunto muito rico, muito poderoso, muito transformador. O ministério de Jesus está começando. Está bem no iniciozinho mesmo. Ele vem lá para João Batista ser batizado. João Batista o vê, declara: esse é o Cordeiro de Deus para a salvação. Diz João Batista, eu vou batizar vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo de Deus, e batiza Jesus, e vem o Espírito Santo com ele. Depois disso, ele sabe aquela passagem que ele vai lá para o deserto, vence em nosso nome o diabo, as tentações, pisa e declara a derrota sobre a nossa vida, todo o poder do mal, e ele vem, então, vai para a cidade e começa o ministério dele. Está bem claro isso, é o primeiro passo, ainda não tinha nem discípulo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4. Lá fala o seguinte, e Jesus, então, vai ensinando para as sinagogas. E a pregação dele, todo mundo se admira. Quanta revelação, quanta profundidade. Ele vai pregando salvação. E lá no próprio capítulo 4 também, aparece o endemoniado e ele cura aquele endemoniado. Ele traz libertação para aquele endemoniado. Todo mundo, até os demônios lhe obedecem. E lá no decorrer do capítulo 4, você tem uma passagem lá que fala que todos vinham doentes de todas as regiões e ele curava a todos. E fala que, então, a fama de Jesus foi conhecida por todos daquela região. Ele pregava salvação, ele libertava os oprimidos e ele curava toda sorte de doença e enfermidade. Sozo de Deus. Sozo de Deus. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer a partir da sua vida, que você leve para as outras pessoas. O sozo de Deus. Agora vamos lá para Mateus 10. Nós estamos caminhando, vendo que o ministério de Jesus, a proposta do Evangelho é completa. Você viu agora no início do Evangelho que realmente Jesus, a proposta era salvação, transformação e cura. Agora vamos continuar no capítulo 10. Aqui já tem, o ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos. 3 anos. Aqui, diz os entendidos que aqui já é para... Está por volta do ano 2,5, falta mais 6 meses de ministério apenas, né? O que os entendidos dizem mais ou menos sobre isso. Então, aqui é um que a gente chama de um treinamento assistido, né? Chamando seus 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Passa lá para o 5, por favor. Jesus, então, deu autoridade. Olha só, vai seguindo o raciocínio. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 10. Jesus, então, enviou os 12 com a seguinte instrução. Não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. 7. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Preguem essa mensagem. Salvação. 8. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, salvação, libertação e cura. Ainda tem de quebra, ressuscitem os mortos. Quebrem seus limites. Vão além. Sozo de Deus para a sua vida. E finalmente, lá para fechar, nós vimos o início do Evangelho de Jesus. Você está vendo agora o treinamento dos seus discípulos, que é salvação, libertação e cura. E agora então o fechamento, que está lá no livro de Mateus, capítulo 28. O final, você já conhece essa passagem, ele tá se despedindo dos discípulos, e ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20, ensinando-os a obedecer
a tudo que eu ordenei a vocês. E o que é que Jesus ordenou e o que é que Jesus ensinou? Ministrem o sozo de Deus para as pessoas. Não apenas salvação, mas libertação. Não apenas salvação e libertação, mas também a cura de todo o mal físico, a cura de todo o tormento, a cura de todo aprisionamento, a cura de tudo aquilo que rouba a presença de Deus. Ministrem sozo sobre a vida. Recebam sozo sobre a vida de vocês. Essa noite, em nome de Jesus, que o sozo, que o projeto completo, o propósito completo de Deus visite a cada um que está aqui, que você receba salvação, que você receba uma nova porção do Espírito Santo, que você livre totalmente liberto de tudo aquilo que te escraviza e que você seja curado, e que você seja curado, e que a sua família seja curada. Porque isso é salvação para Deus. Isso é salvação para Jesus. A matriz disso tudo está lá no livro de Isaías 61. Livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Mas você não precisa abrir o livro de Isaías 61, versículo 1 e 2. Que ele falou isso 600 anos antes de Jesus. O Brasil só tem 500 anos de descoberto, 550, né? E Isaías falou isso 600 anos antes de Jesus. Você não precisa abrir lá, porque Jesus mesmo, ele lê e declara sobre ele. E essa declaração sobre ele é a declaração também que seus discípulos vão estar fazendo. E essa declaração é o padrão que seus discípulos vão ensinar aos seus discípulos, que os discípulos vão ensinar aos discípulos, os discípulos aos discípulos, aos discípulos, aos discípulos, aos discípulos, aos discípulos. 2021, estamos nós aqui, com o mesmo padrão. Está lá no livro de Lucas 4, 18. Vamos ler junto? Porque isso é o que está sobre a sua vida. Como a Cláudia falou aqui, você queira ou você não entenda, isso está sobre você. Com o entendimento disso, com a clareza disso. Não, isso está sobre mim. Então, o Senhor te desafia a ser ousado. Por que você pode ser agora mais ousado? Porque você tem o entendimento que você tem essa arma, que você tem essa ferramenta, que você tem essa bênção, que você tem esse poder de Deus manifesto na sua vida. Vamos declarar, selar isso. Você vai selar isso sobre a sua vida. Vamos ler, vamos declarar, vamos profetizar. Vamos lá, todo mundo junto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa unção está sobre você, esta unção está sobre você, esta unção, essa manifestação do poder de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua vida. Você entenda ou você não entenda, ela está sobre a sua vida. Você use ou você não use, ela está sobre a sua vida. Ela está sobre a sua vida, sobre a sua vida. Lá, Jesus tem um Pai Nosso. Lá na parte do Pai Nosso fala o seguinte: livrai-nos do mal. Pai Nosso, se lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso que a Deus dá oi, no final de uma parte lá que fala, livrai-nos do mal. Esse mal que ele está falando aí, não é apenas o mal, ação diabólica. Não é isso, não é apenas isso. É o contraponto exatamente do sozo de Deus. De tudo aquilo que rouba o sozo de Deus na sua vida. Livrai-nos do mal. Livre de tudo aquilo, todo o domínio do mal sobre a sua vida. Toda a ação do mal, toda a manipulação do mal sobre a sua vida. E esse mal é
Claro, é uma ação demoníaca do diabo, sim, querendo te roubar a presença de Deus, querer botar dúvida que Deus não vai fazer sobre a sua vida, querendo botar uma dúvida que Deus não vai converter a sua família, que não adianta orar, que você não vai dar certo, que o impossível não vai acontecer, que você vai sucumbir diante dos problemas, que sua família não vai se converter, filho. Ação demoníaca. Como também o mal também é a mensagem, esses valores totalmente fora da curva, distorcidos, doentios do mundo, essas ideias do mundo, totalmente contra a palavra de Deus. Isso também é mal. O mal também é, inclusive, uma vida medíocre diante dos padrões de Deus. E o que Deus chama mal como vida medíocre é você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E o que é uma vida medíocre? Vida medíocre é uma vida mediana. É uma vida aquém da vontade de Deus para a sua vida. Isso é um mal. Gente, não ter uma realização do melhor de Deus para a sua vida, isso é mal, isso não é bom. Isso é muito mal. Livrai-nos do mal. Livre do domínio do mal, livre desse mal que nos rouba da tua presença, que nos joga para longe da tua presença. O mal, inclusive, é doenças e enfermidades, sim, que rouba, que domina você, que te aprisiona e te rouba da presença de Deus. Livrai-nos do mal, livrai-nos do poder que há no mal para nos afastar da presença, do poder de Deus na minha vida, na sua vida. Na vida daqueles que você vai trazer para a casa de Deus. Em nome de Jesus, na autoridade do Cristo ressurreto, eu declaro aqui essa noite, eu declaro para você que está nos assistindo, que o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, não vai ser vencido. Não vai ser vencido por aquilo que você chama de fracasso na sua vida. Não vai ser vencido por aquilo que você chama de frustração na sua vida. Não vai ser vencido. O poder do Evangelho, o poder de Deus manifesto no sozo de Deus, será manifesto e vitorioso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre aqueles que você está orando aí. Nós nos levantamos agora como igreja contra toda ameaça sobre a sua vida, contra toda ameaça contra a sua casa, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra as suas finanças, contra seus pensamentos, está amarrado, sem força e vencido. Nós declaramos, nós ministramos o poder de Deus manifesto sobre a sua casa, manifesto sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Vamos abrir lá, falando de ameaças, vamos abrir lá no Atos 4, abrir lá, olha só, seus velhos tempos, vamos abrir na página 3222, isso não existe mais. Vamos abrir lá em Atos 4, 29, 30, 31. Vou ensinar para vocês aqui como é que se responde a uma ameaça. Como é que se responde a tudo aquilo que tenta te aprisionar, te acovardar, te paralisar, te fazer com que você retroceda, fazer com que você abra mão do melhor de Deus na sua vida. Que você largue a espada no chão, decrete a rendição. Pedro e João estavam pregando em Jerusalém e começou a fazer um grande movimento, trazendo muita cura, muita salvação, muita libertação, trazendo o sozo de Deus, não é? Então, os romanos vão lá, a autoridade romana vai lá e prende os dois. E vendo que houve uma certa convulsão no povo, poxa, eles estão curando, eles estão libertando, então eles ficaram meio acanhados de manter ele preso, ou de baterem, ou de judiarem dele, então não fizeram nada disso. Em contraponto, não os atingiu, mas em contraponto, o que fez? Ameaçou eles profundamente. Não pregue mais Jesus. Não faça. Tem um versículo lá, quando você for ler, que eles ameaçaram profundamente a Pedro e a João. Pedro e João
quando saíram de Alemanha, libertou, ameaçou até dizer chega. Como é que chama? Um terrorismo psicológico. Quando eles saem de lá, para onde eles vão? Eles vão para uma célula. Eles vão com os irmãos. Eles apresentam essa situação, como o coração deles estava apertado. Gente, eles nos ameaçaram. E olha lá como respondem. E eles fazem uma oração poderosa. Olha só essa oração, que é a sua oração, que é a nossa oração. Nós apresentamos a causa para Deus. Ele não está falando mal de mim, ele está falando mal de ti, ele está falando mal do projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos, de pregar, de ir, de ministrar sobre vidas. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, considera as ameaças do mundo, considera as ameaças das más companhias, considera as ameaças que tem falado contra nós, considera as ameaças, Senhor, e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eu prefiro aquele versículo que fala audaciosamente. Você vê que eles estavam ficando acovardados, tímidos, paralisados com tanta ameaça. Não fale, não vai dar certo, não dá. E eles oram a Deus. Senhor, ora, nós te apresentamos essa causa, esse medo, essa timidez de falar de ti, esse cerco que nos impede de propagar a tua verdade. Eles apresentam para Deus. E olha como Deus responde. Terminando ainda a oração. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha a resposta de Deus para as ameaças sobre a sua vida. Você vai receber uma nova unção do poder de Deus. O céu vai tremer com a visitação de Deus. Não é em você, não está em você. Você não é o nascedouro, você não é nada, você é como eu, totalmente independente do sem mim, nada podeis fazer. Apresenta para Deus as suas dificuldades e a resposta de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. Enche do Espírito Santo. Enche do Espírito Santo e quebra toda a barreira, toda a mentira que o diabo, o mundo tem alojado na sua mente e no seu coração. Na sua mente e no seu coração. Tudo é o Espírito Santo. Quem vai converter essas pessoas que você está orando não é você, é o Espírito Santo. Eu já tenho usado isso como exemplo algumas, não poucas vezes. Luiz Manuel, Bispo Francisco, que pena, é uma tristeza que eu carrego no coração. Flamenguistas, 3-1, desculpe. Você tem como convencer Luiz Manuel ou Bispo Francisco a deixar de ser Flamengo e virar vascaíno? Nunca! Jamais, em tempo algum. Você tem como convencer o Rafael a virar botafoguense, deixar de ser tricolor e virar botafoguense? Nunca! Se a gente não tem condição de desraizar um futebol, um esporte da alma da pessoa, quanto mais algo tão profundo, com tantos desmembramentos emocionais e espirituais sobre a vida de uma pessoa, muitas vezes geracionais, que está lá, né, naquela cegueira, naquela construção daquelas mentiras que o mundo vem construindo na mente dele, no coração daquela pessoa, há gerações. Você acha que o seu falar, ou o seu intelecto vai mudar alguma coisa? Não, é o Espírito Santo. A você cabe, ao que cabia aos apóstolos, falar corajosamente, que a obra quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deixa eu usar um exemplo aqui que eu gosto muito. Sobre oração.
eu cresci conhecendo, chamando pelo nome de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Agostinho. Ele foi uma peça importantíssima na igreja católica e na igreja. A própria Reforma tem muito fundamento do entendimento desse homem de Deus chamado Agostinho. Ele até escreveu um livro, Confissões, né? Isso que eu estou falando está lá nesse livro. Ele viveu no século IV. O Império Romano estava acabando, estava no apagar das luzes do Império Romano, mas ainda não tinha chegado ainda à Idade Média. Está naquele interregno ali, naquele finalzinho. Ainda não tinha nem sido instituída igreja. Não existia igreja católica, apostólica, romana. O que existia naquela época eram várias células nas regiões. Né? Em Jerusalém, tinham evangélicos, crentes, que se reuniam nas casas, né? Ou talvez numa igreja um pouquinho maior lá, que tinha mais gente reunida num salão lá, e nas casas tinham pessoas pregando, e tinha um bispo central naquela região. Tudo era igreja. Tinha igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja dos Filipenses, igreja dos Efésios, igreja de Roma, igreja de Milão. Tinha igrejas espalhadas, e um bispo central ali coordenando aquela região. Não é? Era esse o período que ele vivia. Muito bem. A mãe de Agostinho, ela se converteu profundamente ao Evangelho. Mas Agostinho não, ele devia ter os seus 14, 15 anos mais ou menos. O marido também não. O marido, sabe o que é casca grossa? Sabe o que é pedra? Pedra pesada. Era o marido dela. Ela chamava Mônica, né? A igreja se chama até Santa Mônica. Tem até um condomínio ali na Barra chamado Santa Mônica. Essa mulher, então, começou a orar por Agostinho. Ela e a célula dela. Começou a orar por esse menino de 15 anos. Esse menino, quando fez 15, 16 anos, era um hábito, eles moravam no interior do norte da África, uma cidadezinha no interior do norte da África, né? Que naquela época, o norte da África tinha grandes cidades, Alexandria, Cartago, aquilo ali era um colosso de produção intelectual, inclusive foi um grande berço evangélico lá, de missionários evangélicos lá naquela época do norte da África. Então, ele nasceu nessa cidadezinha, a mãe se converteu, ele não. 15, 16 anos, ele muda para Cartago, para estudar. E ele começa a estudar retórica. Retórica é o seguinte, é uma pessoa que conhece muito bem a matéria, não só conhece o assunto, mas também sabe falar muito bem, apresentar muito bem o assunto. Então ele conhece bem e sabe falar bem, porque tem muita gente que sabe, mas não sabe falar, ou não é? Sabe falar, mas não domina o assunto, não é? Então, retórica estuda, conhecer bem o assunto, saber falar o assunto. É nisso que ele se especializou. Então, ele começou a estudar em Cartago, num grande centro cultural, numa faculdade, vamos chamar assim lá, né? Adolescente, numa cidade grande, tinha vida interior lá, e começou lá a estudar, um homem muito culto, um garoto, uma menina, adolescente, 16 anos mais ou menos, muito culto, começou a subir a cabeça, que ele começou a dar numa roda dos intelectuais, o intelecto começou a ser o Deus dele, e a mãe dele orando, e a célula dele orando. Lá para as tantas, ele começa, num ambiente universitário, como é que vai dar? Começa a turminha das cachaças, a turminha do chopinho, a turminha, aquele ambiente perversivo. E ele então, mas foi mesmo de cabeça. E a mãe dele orando, e a célula dele orando. Lá para as tantas, ele resolve ter uma concubina, ele pegou uma concubina para morar com ele. E a mãe dele orando. E a mãe dele orando. Ele tem um filho com essa concubina. E a mãe dele orando. E a mãe dele orando. Lá para as tantas, ele se envolve com uma seita que era muito forte na época. Era uma seita que tendia a explicar todos os questionamentos do homem pela lógica, pelo materialismo. E ele vai de cabeça nessa seita. E a mãe dele orando. E a mãe dele orando. E cada vez se afundando mais nas bebedeiras. Ele vivia quase que o dia todo bêbado. Quando estava sóbrio, estava envolvido nessas seitas. E a mãe dele orando. E a célula dele orando. E cada vez dava a impressão, que quem olhasse isso como uma fotografia, que quanto mais ele orava, quanto mais ele piorava.
E ela orando. Lá para as tantas, ele se desilude com essa seita, fala que essa seita não tem as respostas que ele ansiava. Aí então que ele vai direto para o mundo da devastidão. Como é que é? O mundo da... É isso aí, ele vai de cabeça. E a mãe dele orando, Lá para as tantas, ele entende que ele tem que sair ali daquela cidade, ele tem que ir para a capital do mundo, para Milão. Imagina um adolescente de 19 anos, 20 anos, com o intelecto que ele tinha, para Milão, na capital do mundo. Eu acho que os olhos dele brilhavam, a cabeça dele entrava em ebulição. E a mãe dele orando. E ele foi para aquele mundo lá. E a mãe dele orando. E a célula orando. Lá para as tantas, não sei porquê, não ficou claro, convidam ele para ouvir o bispo Ambrósio. Que era o bispo, que era? Era o pastor, né, que coordenava uma série de células ali da região. Mas ele não foi ouvir o bispo Ambrósio porque o bispo Ambrósio era crente. Ele foi ouvir porque o bispo Ambrósio já era conhecido na região como um homem que, entendia muito do assunto sobre Jesus, sobre palavra de Deus, e sabia falar muito bem. Ele era bom em retórica. Não é isso que ele estudou, não é isso que ele se aprofundou. Então ele foi lá para ver isso, atrás da retórica de Ambrósio, do bispo Ambrósio. E ele foi, começa interessante, ele vai. E ele começa então a ficar convencido intelectualmente que a solução para as pessoas é o Evangelho. O Evangelho é a solução. Ele ficou convencido mentalmente, logicamente, assim como C.S. Lewis também. É o mesmo processo. Ele não se converteu, ele ficou convencido que realmente, quanto mais eu estudo, eu vejo que a solução para a pessoa, a solução para o indivíduo, a solução para a sociedade é o cristianismo. Só que um convencimento intelectual é diferente de uma conversão. Ou seja, ficava no mundo, mas também ficava na igreja. Ficava na igreja, mas também ficava no mundo. Até que a mãe dele vai, aí tem uma passagem linda. A mãe dele, angustiada com esse negócio todo, o menino já devia ter aí 20 e poucos anos, né? Vai falar com esse bispo Ambrósio. Bicho, deixa eu falar com ele. Eu vou falar com ele agora, a minha célula está orando, eu quero falar com ele agora, eu vou botar esse menino contra a parede, eu vou obrigar ele a fazer, eu estou aumentando um pouquinho, não vai bem assim, vou obrigar ele a fazer oração de entrega para Jesus, deve ter sido alguma coisa parecida. Sabe como é que é a ansiedade de mãe? Quem sabe como é que é? O bispo Ambrósio captou essa ansiedade da mãe dela e falou o seguinte: não, você não vai falar nada com ele não, olha o que ele fala para ela. Eu entendo que já tem muitas, olha a expressão que ele usa, lágrimas de oração na vida desse menino. Não precisa mais, ele vai ter um encontro profundo e verdadeiro com Deus. É questão de um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. E a palavra do bispo Ambrósio se cumpre sobre a vida de Agostinho, e ele tem um encontro profundo com ele. Quem muda as pessoas não é o seu falar, não é nem sua ansiedade. Quem muda, quem vai mudar, quem vai converter, quem vai levar o sozo de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder do Espírito Santo de Deus que vai visitar você que está aqui nos assistindo, você que está aí em casa, ou você que está nos assistindo pela internet nos tempos futuros. Esse mesmo sozo, esse mesmo Espírito Santo vai te visitar a sua vida, em nome de Jesus, como ela está agora, em nome de Jesus. Você vai receber uma nova porção do Espírito Santo, você vai receber um novo entendimento de salvação, do amor de Deus, da graça de Deus. Você vai ser livre de todo o tormento que ainda te circunda a sua vida, tudo aquilo que ainda te aprisiona, tudo aquilo que quer te prender no mundo do pecado, no mundo das contradições, no mundo dos tormentos e toda a doença física e emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar, tem
o versículo que nós falamos muito, né? Eu falo muito, João 3,16, quem sabe? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não para aí. Tem João 3, eu falei 16, né? Tem João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse sozo, para que este fosse sozo por meio dele, para que você, para que a sua família, para que os seus filhos, para que aquelas pessoas que você está orando, fosse sozo de Deus, do melhor de Deus, salvos, cheios do Espírito Santo, uma vida poderosa em de Deus, que frutifique, que fique livre de todo tormento, de todo aquilo que aprisiona, que seja livre de todo mal, que cure a muitos. Que cure a muitos. Sozo de Deus. Vamos ficar em pé. Agora você entende o poder desse papelzinho. Isso aqui é um papel. Mas quando você põe os nomes das pessoas aqui, isso deixa de ser um papel, isso começa a virar um documento espiritual. Isso começa a virar um decreto de vida. Sozo de Deus. Eu vim para que tenham vida, e a tenho e vida em abundância é salvação, libertação e cura. Não é só cura, não é só libertação, também não é só salvação, é libertação e é cura. É salvação, é libertação e é cura. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho convicção absoluta, dos que estão aqui me ouvindo, que estão aqui nos ouvindo, aqui na presencial, ou em casa, ou pela internet, essa palavra é para eles, Senhor. É o Senhor Jesus gritando aos seus ouvidos, é o Senhor Jesus declarando para cada um deles: o meu melhor para a sua vida é o meu sozo. É o meu sozo. Você não vai ser apenas salva. Você não vai ser apenas cheia do Espírito Santo. Você vai ser liberto de todo tormento da alma. Todo tormento. Todo espírito de solidão. Todo espírito de angústia. Todo medo. Todo pensamento de morte que o diabo tem infernizado a vida, tem buzinado, tem sutilmente colocado na sua mente ou no seu coração, contra a vontade de Deus, que não haverá solução para a sua vida. Toda enfermidade, em nome de Jesus, que você seja visitado essa noite com o poderoso sozo de Deus, em nome de Jesus, que você seja visitado com o sozo de Deus agora, em nome de Jesus. Eu vou agora profeticamente, é um ato profético, eu vou lançar agora o sozo de Deus sobre a sua vida. Você vai pegar com a sua mão direita e vai trazer para o seu coração e vai declarar: eu recebo essa noite o sozo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Recebe agora o sozo de Deus sobre a sua vida, recebe o sozo de Deus sobre a sua vida, recebe o sozo de Deus sobre a sua vida, recebe o sozo de Deus sobre a sua vida, recebe e traz para o coração e declara: eu recebo essa noite, pelo poder do nome de Jesus, o sozo de Deus sobre a minha vida. Eu recebo. E agora eu vou lançar o sozo de Deus para as pessoas que você está orando agora. Elas não sabem ainda, mas elas vão ser salvas. Elas não sabem ainda. Elas estão ainda imersas na sua incredulidade. Elas estão ainda absorvidas, inundadas pelas mentalidades, pelos valores desse mundo. Eles não sabem ainda, mas o encontro com Deus já está em contagem regressiva. Eles só não sabem ainda.
Não há ato de maior covardia que você pode fazer para esses incrédulos do que orar, interceder por eles. Agora eu vou lançar o sozo de Deus sobre a vida deles. Você vai receber o sozo de Deus, trazer para o seu coração e declarar: eu declaro e tomo posse para a vida deles do sozo de Deus. Recebe agora profeticamente, debaixo da unção e do poder de Deus, o sozo de Deus sobre essa lista. O sozo de Deus, o sozo de Deus. Recebe o sozo de Deus. Em nome de Jesus eu recebo o sozo de Deus para essas pessoas. Eu recebo o poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Visita nessa noite, visita nesse momento aqueles corações duvidosos, Senhor, aqueles corações incrédulos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, ó Deus, Pai, aquelas pessoas, Senhor, que essa revelação do sozo só chegou à mente, que não desceu para o coração. Em nome de Jesus, que desça para o coração, que os olhos se abram, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos viver, Senhor, ó Deus, uma nova experiência contigo. Senhor, nós queremos não apenas viver o sozo de Deus, mas nós queremos transbordar disso para outras pessoas, para outras vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos que a expressão, Senhor, do sozo de Deus nas nossas vidas alcancem aqueles que estão ao nosso redor. Que essas pessoas sejam impactadas, Senhor. Impactadas, Senhor, ó Deus. Pai, pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, vem sobre nós nessa semana com uma nova medida. Senhor, nós queremos testemunhar com ousadia. Senhor, nós queremos falar a tua palavra para o outro com ousadia, com coragem.
ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Essa noite, você teve a revelação, o entendimento do melhor de Deus para a sua vida, do projeto em amplitude, em 3D para a sua vida. Não é apenas salvação, mas é libertação e cura. Não apenas para você, mas para a sua família. Não apenas para você e para a sua família, mas também por aqueles que você está orando. E que se você se sente tímido, não sabe ainda como se mover, clama ao Espírito Santo, como os discípulos fizeram, que Ele vai te ungir e te capacitar. Essa igreja segue no mandato, na missão do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando-os o que o Senhor tem nos ensinado. E o Senhor tem nos ensinado a pregar salvação, libertação e cura. Essa é uma igreja que ama. E quem ama, traz mais um. Quem ama, se o Bispo Francisco, se o Bispo estivesse aqui, ele teria falado: eu não ouvi. Quem ama, amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça, favor não merecido, que a comunhão do Espírito Santo, que o sozo de Deus, a salvação, uma nova unção do poder do Espírito Santo, da presença, da força, da direção do Espírito Santo, que a libertação de tudo aquilo que te aprisiona, a você e a sua família, que toda moléstia, toda doença saia da sua vida, saia da sua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Aleluia, que Deus te abençoe, uma semana de vitória e muito testemunho do poder de Deus. Aleluia, aleluia.